Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Desconstruindo Mentiras. Este vídeo está sendo postado aí na sequência de vídeos sobre o debate da inteligência artificial, que eu fiquei de trazer o vídeo desta moça muito carismática, que é a Aline, do Israel com a Aline, né? Eu vou dizer que eu aprecio os vídeos dela, porque ela é bem didática, assim, nas informações que ela traz. E aqui, por incrível que pareça, eu vou deixar, nós vamos analisar esse vídeo, tá? E vou ser bem sério com vocês, eu fiquei impressionado. Então, eu tenho que trazer esse vídeo, cara. Vocês vão entender por que eu fiquei impressionado. Vocês vão entender por que eu fiquei impressionado. Pra quem não segue ela, é Israel com a Aline, tá? Vocês vão ver aí, uma moça muito simpática, muito legal, de assistir os vídeos dela. Então eu recomendo aí vocês a seguirem ela, porque ela traz bastante informação. E o canal dela é bem grande. Deixa eu só preparar aqui. Vamos então dar play no vídeo para que vocês possam ver esta informação comigo. Vamos lá então. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje eu estou em um campo de flores que à primeira vista pode parecer um local comum e normal, mas se eu contar para vocês que nós estamos no meio do deserto da Judéia e exatamente ao lado do Mar Morto, sim, estamos vendo os arredores do Mar Morto florindo, e isso não é feito pela mão do homem, não é plantado nem irrigado artificialmente. Hoje veremos fenômenos surpreendentes que estão acontecendo aqui no deserto e tentaremos entender a conexão deles com o cumprimento de profecias bíblicas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Cara, isso aí é de arrepiar, cara. É de chorar, é de se lavar. Faremos uma aventura pelo deserto. Olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, de todas as profecias que eu já vi, essa aí é a mais linda, assim, no aspecto visual de se ver cumprindo. Ou seja, o Mar Morto se retrair já é uma profecia absurda, né, se cumprindo. Os bolanes lá que apareceu lá com peixe, juncos, toda essa vegetação verde surgindo lá, né, cara, sem chuva, sem do nada, entendeu? Tá surgindo do absoluto nada. E, cara, dizer que aquilo lá era puro sal, entendeu? Tem fertilidade visível, é sobrenatural, entendeu? Vou deixar para vocês assistir aí comigo, é lindo demais. E para nos acompanhar e guiar, temos um especialista aqui da região. Então, todo mundo dê shalom para o Shlomi Lubaton. שלום אליני, שלום לכולם. אני רוצה היום להראות לך את אחד המקומות הכי יפים שאפשר לראות במדבר בים המלח. אנחנו נמצאים כמה קילומטרים בודדים מהקומראן, עם התגלית של מגילות ים המלח, ותופעה שקורית שלא קרתה פה מעולם. אנחנו רואים פריחות ואנחנו רואים חיים שצומחים וגדלים פה, ומתחילים לתת למדבר משהו אחר שלא היה פה מעולם. Exatamente. Hoje a gente vai ver a vida aqui que está literalmente nascendo nessa região e tentar entender a fundo todos esses fenômenos. E, Shlomi, eu queria saber se tu pode nos levar agora para conhecer um pouco mais e realmente nos mostrar o que está acontecendo aqui no Mar Morto. Vamos começar? Vamos começar. É difícil explicar para vocês quão impressionada eu tô com esse local hoje, porque eu tô acostumada a vir aqui seguido nessa região do Mar Morto, principalmente com o Shlomi, e sempre que a gente vem aqui, tudo é completamente seco. Não há nessa área. Tivemos uma pequena interrupçãozinha, né, mas já voltamos. E tá verde e florido. Claro que para quem está assistindo de países tropicais como o Brasil, vai olhar para isso e dizer, ai, não é tanta vegetação assim. Mas se a gente contar onde nós estamos, a gente está no meio de um deserto, a poucos metros do Mar Morto, o local mais salgado do mundo. Como o próprio nome diz, o Mar Morto, isso aqui é uma região que normalmente não tem vida.
E até eu quero botar para vocês agora as imagens que vocês estão vendo na tela. São as imagens em outras épocas, há meses atrás, que a gente consegue ver que não tem nada, não tem nenhuma vegetação crescendo. E por isso, para mim, é tão impressionante ver esse lugar dessa maneira, um contraste muito grande. E nos conta um pouco mais do que está acontecendo aqui em volta de nós. Percebam que essas informações que ela tá falando aqui, tu não vê na TV, cara. Isso aqui tá sendo abafado a 7 chaves. Vocês estão percebendo isso? Não tem ninguém falando disso. Mar Morto florescendo, Mar Morto tendo vegetações em volta. Uma profecia extremamente nítida, ocorrendo em nossa época. Isso é maravilhoso. Isso é de uma tonalidade indescritível. Muito lindo e maravilhoso isso. אליני, אנחנו רואים פה הרבה סוגים של פרחים שאפשר להבין בקטע כל כך קטן, אנחנו יכולים לראות... Então ele está dizendo aqui, né? Podemos ver aqui muitos tipos de flores, ou seja, não é só um tipo de flor, né? São muitos tipos de flores em um espaço tão pequeno. Podemos ver tantos tipos diferentes de flores. פה כל כך הרבה סוגים של פריחות, אנחנו רואים את הפרג האדום שגדל פה, אנחנו רואים את החרציות, את הסביונים, אנחנו רואים את הפשטנית הסגונית שהיא כל כך מעניינת, כל כך צבעונית, והיא נותנת לנו את כל המרבדים של הסגול וורוד וירוק. אנחנו רואים צמחים שאפשר אפילו לאכול אותם. באמת? כמו החומאה ורודה, כן, בואי ננסה. דרך חומאה ורודה, צמח שטעים לאכול אותו ובריא לאכול אותו. הוא חמוץ. É azedo, pessoal, mas é gostoso. נכון, הוא חמוץ, אבל הוא עושה לך מערכת של ניקיון של הכבד שלנו. הוא מוציא את הרעלים, את הדברים שלא טובים. אז זה לא רק צמחי מאכל, אלא אפילו צמחי מרפא. Uau, quer dizer, não simplesmente tem uma espécie nascendo aqui, aqui tem dezenas de espécies nascendo nessa região e a gente consegue ver que bonito, flores também. E claro, tudo isso aqui me faz lembrar de passagens bíblicas. Principalmente o que me vem à cabeça olhando tudo isso aqui é Isaías 35. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. E fisicamente é isso que vemos aqui. Estamos vendo o deserto começar a florir e se alegrar. Mas esse não é o único fenômeno interessante que está acontecendo aqui no deserto. Já nas últimas décadas, nós estamos vendo uma série de mudanças. Entre elas, aqui na região do Mar Morto, nós vemos o fenômeno dos bolaines, que vocês podem ver aqui atrás, que são essas crateras gigantescas. Em poucas palavras, o que é o fenômeno dos bolaines? O Mar Morto está recuando. For today, every day, people juggle so many different foods just to get... E no seu lugar estão se abrindo crateras que se chamam bolaines. E boa parte desses bolaines estão se enchendo de água e parte deles, inclusive, de água doce. E neles há vida, desde vegetação... Tem vídeo dela entrando nesses bolaines mostrando os peixes. Os peixes. Peixe no Mar Morto, cara. Bem, esse fenômeno se conectando com o cumprimento da profecia de Ezequiel 47. Totalmente. Na visão de Ezequiel, águas descem ao deserto e entram no Mar Morto, curando as águas. E por onde passarem estas águas, haverá muita vida, árvores frutíferas e até mesmo peixes e pescadores. Vejam algo, aqui no fundo nós vemos o deserto e o fenômeno dos bolaines. E aqui nesta área começa o fenômeno do deserto florescendo. E nesse ponto, os dois fenômenos se encontram. Vejam que incrível isso aqui. Essa cratera
é nada mais, nada menos que um Boleine. Eu sei que é difícil de imaginar, mas até poucos anos atrás, essa área, exatamente onde eu estou pisando, era coberto pelo Mar Morto. E o Mar Morto, ele está baixando de nível todos os anos. A gente está falando aí de 1 metro e meio por ano ele baixa. E ele está, obviamente, em toda a sua volta baixando. Mas nesta área aqui do norte, na área de Engedi, Eneglain, onde ele baixa, se estão crescendo e nascendo estas crateras. E boa parte dessas crateras estão enchendo de água, e isso inclui a água doce e os peixes. Então, vejam aqui onde nós estamos, nós vemos simultaneamente um Boleine, por mais que esteja seco, mas um Boleine, e mesmo dentro dele nós conseguimos ver vegetação, e aqui atrás toda essa área que está começando a florir. Que coisa incrível, cara. Isso é impressionante. E a ciência não consegue explicar isso. E agora, Shlomi, tu pode nos explicar fisicamente como esse fenômeno das flores está acontecendo aqui no deserto? אז מה שקורה, אליני, אנחנו נמצאים עכשיו בחורף, והחורף זה עונה שהטמפרטורות פה יורדות, הטמפרטורות פה סביב 20 מעלות, מה שבקיץ מגיע כמעט ל50 מעלות, וכלום לא מצליח לחיות פה. עכשיו, מעבר לזה שזה חורף, ירד פה גשם לפני כמה זמן, ירד גשם על ים המלח ועל המדבר, מה שאפשר לאדמה פה לקבל מים מתוקים, ופתאום אנחנו ראינו את הצמיחה, את הפריחה הזאת, שאנחנו לא מכירים את זה משנים קודמות, וכל זה גורם לנו לאושר וצמיחה שקשה להסביר אותו. זה מבחינתנו סומן לישועה, זה משהו שהוא היה מת, והוא פתאום צומח ופורח ונותן חיים, שאנחנו יודעים שעכשיו יבואו בעלי החיים והיעלים, ויהיה להם אוכל, וזה יביא את הביטחון שלהם, להביא את הגור שלהם, להביא את הוולד שלהם, ואנחנו נראה פה שרשרת חיים. תודה לאל על המתנה הזאת שהוא נותן לנו. Não, graças a Deus, realmente a gente está presenciando algo muito especial, porque se a gente olhar topograficamente, geograficamente, onde nós estamos, é um deserto, e para conseguir de alguma maneira ter chuva aqui, nuvens precisam vir carregadas desde o mar Mediterrâneo, as nuvens precisam conseguir cruzar pelas montanhas da Judéia, que são montanhas altas, então as nuvens têm que conseguir passar por todo esse empecilho e só depois elas podem cruzar para o deserto, e elas têm que chegar aqui até a ponta, literalmente aqui termina Israel, onde é o Mar Morto, e aí chover aqui para realmente poder... É um evento praticamente impossível chover ali, né? Tão único, mas tu me contou antes, em segredo, que essa não é a parte mais verde aqui da região. Eu quero ver ainda mais. Tu pode nos mostrar? Vamos lá. É praticamente impossível chover ali, né? Então, vocês entenderam, né? Caraca! Que isso, cara? Olha isso aí. Que isso? Tem uma floresta ali, velho. Cara... incrível. במרחק קצר מהים, על קו המדבר, אנחנו רואים את כל הירוק הזה גדל ומשתלט על הקו של המדבר. זה פלא, זה נס. אנחנו רגילים שהכל היה יבש ומת וחום, ולאט לאט אנחנו רואים את כל הירוק הזה גדל וצומח, והכל חדש, הכל טרי וגודל. A minha sensação de estar aqui é que eu estou num mar verde, num mar de plantas, que eu estou aqui nadando contra essa correnteza, e realmente estar neste nível, no meio das plantas, é muito impressionante. Mas eu acho que esse lugar é ainda mais impressionante quando a gente olha ele desde o céu, quer dizer, com as imagens de drone. Para quem não sabe, eu e o Shlomi, cada um tem o seu próprio drone. A gente que pilota, então, quando vocês assistem os nossos vídeos, todas as imagens de drone que a gente coloca, sempre a gente mesmo que filma, mas algo ainda mais impressionante que as imagens de drone
E essas são as imagens de satélite. E eu quero que vocês olhem agora elas com atenção. Reparem que podemos ver as fronteiras de Israel através de sua vegetação. Vamos colocar agora um zoom e reparem como se pode ver claramente as fronteiras de Israel. E agora vamos dar um zoom na parte norte de Israel. Vejam que propositalmente eu não demarquei as fronteiras, mas agora, somente olhando esta imagem, vocês conseguem imaginar onde passa a fronteira? Olhem com calma e com atenção. Cara, isso é uma profecia. Eu estou agora demarcando a fronteira entre Israel e os seus vizinhos, tanto a Jordânia como o Líbano, como a Síria. Vocês puderam ver fisicamente nas fotos de satélite que Israel é significativamente mais verde que os seus vizinhos em todas as suas fronteiras. E a pergunta é por quê? Porque mesmo nas áreas onde Israel não faz irrigação ativa, como por exemplo aqui, tudo que a gente viu hoje, pessoal, não é que alguém veio aqui e plantou, ou que alguém veio aqui e irrigou, tudo isso aqui está nascendo naturalmente. Então, a gente não pode explicar isso só porque Israel faz mais agricultura, os países vizinhos também fazem agricultura. Então, a pergunta é, por que então Israel fisicamente é muito mais verde e florido? E a gente pode buscar uma explicação na Bíblia. Isso eu vou colocando para vocês também os versículos na tela, para vocês também acompanharem na casa de vocês. Mas o que a Bíblia nos diz várias vezes, que quando o povo for desobediente, quando o povo for castigado, quando o povo for exilado, também a terra é castigada. Quando o povo de Israel saía da sua terra para o exílio, a terra começava a secar. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder que se orgulha, e tão arrasados serão os montes de Israel que ninguém vai querer passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por todas as abominações que cometeram. Sempre quando chega uma lua nova, é um momento de PMA, um momento para mudança de... E este ciclo de pecado, exílio e desolação da terra se repetiu várias vezes. Primeiro com o exílio assírio, depois com o exílio babilônico e, por último, com o exílio romano, que aconteceu no ano de 70 depois de Cristo, com a destruição de toda Israel, Jerusalém e o seu templo. E realmente a maior parte do povo de Israel foi expulsa de sua terra pelos romanos, um exílio que durou quase 2000 anos. E a gente vê que durante esse período tão longo de tempo, a terra de Israel secou e ficou improdutiva. A gente pode ver até 100, 200 anos atrás, antes da criação do Estado moderno de Israel, em 1948, a terra de Israel era de areia, pedras, terra seca, e onde havia água, havia pântanos. Isso é impressionante, tipo, em lugares como em Emetahula, onde sim havia uma abundância de água, se formavam pântanos. Então, realmente não se conseguia extrair nada de valor agrícola da terra. Porém, da mesma maneira que os profetas profetizaram o exílio e a expulsão do povo, da mesma maneira eles profetizam a volta do povo à sua terra. E os profetas escreveram os livros em que idioma? Beis Safá? Ivrit. Em hebraico. Hebraico. E a gente está aqui com o israelense nato aqui do nosso lado, por isso eu quero pedir agora, Shlomi, para te ler as profecias de restauração de Israel, mas no idioma original, no hebraico. ואתם ערי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל. כי קרבו לבוא, כי הנני אליכם, ופניתי אליכם, ונעבדתם, והזהרתם, והרפיתי אליכם עדי
Ó montes de Israel, produzirão ramos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Porque eis que estou do lado de vocês e olhei para vocês com favor. Vocês serão arados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês. Toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. E eu quero ler também a continuação dessa profecia Exatamente isso aí, para né? Tá você. acontecendo lá. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e o farei. E como está escrito, realmente aconteceu. O povo de Israel fez o que parecia impossível, que é voltar do exílio à sua terra, depois de quase 2000 anos. E aí, finalmente, em 1948, Israel consegue redeclarar a sua independência e volta a ser maioria na terra. E aí, justamente nessa época, a gente vê uma virada na terra de Israel, eu digo na terra realmente, de um local de desertos, dunas, pântanos, a gente começa a ver como a terra realmente começa a ficar ainda mais florida e fértil. E eu acho que isso também é porque a terra de Israel não é simplesmente uma terra, ela é uma parte física do pacto de Deus com Abraão e os seus descendentes. verdade, verdade. לא רק שזה צומח פה ויש לנו פה צמיחה יפה במדבר והכל ירוק והכל טוב, הצמח הזה הוא מיוחד, הוא מעניין, הוא נקרא חובזה, זה השם שלו, והוא אכיל, אפשר לאכול אותו. יותר מזה, יש לו פירות, והפירות שלו הם גם קטנים, ומה שמאוד מאוד מעניין, זה נקרא לחם המדבר. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o pão do deserto. הוא צעיר, הוא עוד קטן, כדי צריך עוד קצת זמן לגדול, אבל זה לחם המדבר והפרי שלו טעים שהוא מזין. Vejam isso, pessoal, a gente está aqui e à primeira vista pode parecer simplesmente que a gente pode dizer que é um mato, mas na realidade não. Isso aqui é, como ele falou, o pão da terra, o pão do deserto. Então é realmente, a terra ela é produtiva, mesmo onde não se faz realmente agricultura, as coisas estão nascendo aqui. Incrível. וחשוב לי שנבין, כנראה שזה לא סתם צומח, יש לזה כנראה גם כן משמעות רוחנית גדולה יותר ממה שאנחנו מבינים. זה לא רק שאלוהים נותן חיים למדבר, הוא נותן להם חיים שאפשר להשתמש בהם. אם הוא היה מצמיח פה רק דבר שלא היינו יכולים לאכול או להשתמש בו, הוא היה נותן לנו משהו, כנראה שזה לא היה צומח פה. E realmente, por isso, quando a gente pega a Bíblia e lê ela no contexto da terra de Israel, as coisas começam a ganhar realmente um significado, uma compreensão ainda maior. E por isso, com tudo que a gente viu até agora, eu quero mais uma vez, junto com vocês, ler Isaías 35. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês.
pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canais e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Quem é o caminho? Isso aí, meus amigos. Isso aí, isso aí. Passarão por este caminho. Passarão por este caminho. Mesmo que seja um tolo, não se perderá. Cara, essa foi de arrebentar, hein? Haverá um caminho. Quem é que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Maravilhoso. Maravilhoso. Cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Vemos como o profeta Isaías fala em detalhes sobre o renascimento da terra de Israel, que a terra irá florescer, que a terra irá se alegrar e que o povo irá voltar à sua terra. E também há outros detalhes da profecia que a gente nem teve tempo de entrar no dia de hoje, de tanta coisa que a gente tinha para mostrar para vocês, mas nós ouvimos também que a profecia fala de chacais, e aqui em volta de nós, nessa área, há várias famílias de chacais vivendo, e o que vocês estão agora vendo na tela são imagens que o Shlomi fez aqui ao lado poucos dias atrás. Mas agora eu quero perguntar a vocês, com tudo o que vimos no dia de hoje, eu quero saber se vocês acreditam que tudo isso aqui tem conexão ou não com o cumprimento da profecia de Isaías 35. Vocês podem deixar aqui, pessoal, nos comentários. Deixem nos comentários. Fazer um agradecimento mais que especial ao Shlomi Lubaton por nos acompanhar no dia de hoje. E não deixem de seguir ele nas redes sociais. Elas estão aqui na tela agora e também embaixo na descrição. תודה רבה רבה לך, הליני. תודה רבה לאלוהים על הזכות לחיות, לראות את כל הפלא, לראות את הנס. Muito obrigada a todos que assistiram. Nos vemos na semana que vem. Tá aí o canal delas. Ah, não aparece o nome ali. Deixa eu ver se eu consigo reduzir a imagem aqui. Aí, ó. Israel com a Aline. Esse aí é o canal dela, para quem quiser se inscrever. É muito legal. Eu sou inscrito, mas como eu tô pelo browser do... Poxa vida, do OBS. Eu não consigo aparecer como inscrito, né? Mas enfim. Ela tem 2,7 milhões de inscritos. Um baita canal. Enfim, meus amigos, tá aí para vocês verem. Uma profecia ocorreu na nossa época. Nós somos privilegiados de uma maneira indescritível. Isso aqui, meus amigos, é ouro. Isso aqui é ouro. Tá? Isso aqui é ouro. Deixa eu vir pro lado de cá. Isso aqui é ouro. É ouro puro. Nós estamos aí diante de um cumprimento profético de uma das que eu acredito ser as maiores profecias dos últimos tempos. Tá? Então, se preparem que isso daqui é a profecia do fim dos tempos. Tá? Esse florescimento aqui, como ela leu ali, haverá um caminho e muitos passarão por este caminho. Quando ele fala haverá um caminho, significa que o Messias vai vir. Entendeu? Então, essa preparação do deserto é a vinda do Messias. Então, nós estamos muito próximos. Vocês viram ali que está já uns 70% concluído já a restauração do deserto ali. Ó. Cara, é incrível, é incrível. Isso aí, meus amigos. Fiquem todos na paz. Nos vemos aí no próximo vídeo.